matemática sempre foi a melhor forma de enxergar o mundo. Eu sempre vi matemática em tudo, mas só ver não era suficiente. Eu precisava convencer meus alunos que não paravam de me perguntar para que serve a matemática. Então, eu senti o dever de mostrar como a matemática está em toda parte no dia a dia. Matemática em toda parte 2. O clima sempre causou muito impacto nos seres humanos. Desde as primeiras civilizações, os seres humanos vêm observando, estudando e medindo o clima. Nos grandes centros urbanos, a preocupação com a medição das chuvas é levada muito a sério, porque as autoridades precisam se preocupar cada vez mais com as consequências das chuvas fortes. E é justamente a matemática por trás da medição das chuvas que eu vou investigar agora. Hoje eu estou aqui no INMET, no Instituto Nacional de Meteorologia, para conversar com o Marinho, um cara que prevê o futuro, ou pelo menos parte dele. Marinho, qual é a época das chuvas mais fortes aqui na cidade? A época de chuva mais forte geralmente é na época do verão, devido ao clima ser mais quente, né, e se ter maior evaporação, né, de água. Como você sabe que uma determinada quantidade de chuva é alarmante? Olha, alarmante depende da quantidade de chuva que ocorre em um determinado período. Se for um período muito curto, ela pode causar transtorno para a cidade. Depende da vazão dessa chuva nessa determinada área. O índice pluviométrico registra a quantidade de chuva por metro quadrado em determinado local e período. É claro que a chuva não cai na mesma quantidade em todos os lugares. Por isso, quando se fala em índice pluviométrico de uma cidade, o que está sendo determinado é a média dos valores obtidos pelos pluviômetros espalhados pelos vários pontos da cidade. Eu vou usar 2 pluviômetros caseiros. Aliás, com esse tipo de pluviômetro simples e fácil de fazer, qualquer pessoa pode monitorar a quantidade de chuvas em sua região. E tem outra coisa interessante de se notar nesse tipo de instrumento. Se a gente coloca 2 objetos com formatos diferentes lado a lado durante uma pancada de chuva, percebe que no final da tempestade os dois têm níveis de água praticamente iguais. São Pedro, chuva! Obrigado, São Pedro! Na verdade, se o formato dos recipientes for semelhante a um cilindro ou um prisma reto, o nível da água se mantém em todos eles. Ou seja, o índice pluviométrico não se altera se a gente muda o formato do objeto que capta a água. Mas se o formato do objeto não altera o índice, por que o índice oficial é definido a partir de uma área de captação de 1 metro quadrado? Para ilustrar a resposta, a gente pode pensar em um paralelepípedo com 1 metro de base, 1 metro de comprimento e 1 milímetro de altura. O volume desse paralelepípedo é de 1 decímetro cúbico. No sistema métrico decimal, isso equivale a 1 litro. Ou seja, nesse tipo de recipiente, cada milímetro de altura se traduz em 1 litro de água. Então, quando a gente diz que o índice pluviométrico de um dia foi de 2 milímetros, isso significa que se a gente colocasse nesse local uma caixa com uma base quadrada de 1 metro de lado, o nível da água dentro dele teria atingido 2 milímetros de altura. Medindo dessa forma, fica mais fácil visualizar a quantidade de água que cai durante as chuvas. Quase tão antigo quanto a prática de obter a média de chuvas é abrir o jornal e ler em tom alarmante: está chovendo acima da média do mês. Mas o que é essa quantidade de chuva esperada para um determinado mês? Como se calcula essa estimativa? É aí que entra a estatística. A base de dados sobre as médias de chuva tem quase um século de idade. Com isso, a gente conseguiu montar a média histórica da precipitação de chuva mês a mês em várias cidades. Na maior parte do tempo, as precipitações acabam ficando mesmo muito próximas da média histórica. Mas o clima não é preciso
e variações podem acontecer. Com tantas mudanças, pode parecer meio complicado manter os parâmetros, mas usando a matemática, a gente pode estimar até as variações que vão acontecer. A ferramenta que permite isso é o chamado desvio padrão, que funciona como um jogo de dardos. Se os dardos, que no nosso caso são os registros do índice pluviométrico, estiverem próximos à média, dizemos que o desvio padrão é pequeno. Se estiverem espalhados, dizemos que o desvio padrão é grande. Calcular o desvio padrão possibilita que apenas 0,3% dos casos estejam situados numa distância da média maior do que 3 desvios padrões. Independentemente de eles estarem concentrados ou dispersos, o fato é que 99,7% dos dados de qualquer amostra estão sempre situados a, no máximo, 3 desvios padrões de distância da média. É por isso que a gente diz que a média histórica não é suficiente para entender se a quantidade de chuvas registrada é normal ou anormal. Só quando a chuva extrapola os desvios padrões para mais ou para menos, é que a gente pode dizer, sem medo de errar, que o valor é anormal. A gente não pode controlar os fenômenos climáticos. O que a matemática pode fazer é ajudar a evitar as consequências mais graves, como as enchentes e deslizamentos. A verdade é que o ser humano nunca foi páreo para as forças da natureza. Como se isso não bastasse, a gente não anda tratando muito bem o meio ambiente. O meio ambiente é maravilhoso. A luz que alimenta as plantas, a água que bate nas pedras, as sacolas plásticas que... Peraí, essa sacola não deveria estar aqui. A matemática nos ajuda a dimensionar o tamanho dos estragos que a gente causa no meio ambiente, mas também ajuda a encontrar soluções para esses problemas. E é justamente a matemática por trás da proteção ao meio ambiente que eu quero investigar agora. Hoje eu vou conversar com o ambientalista Decleve, um cara que luta todos os dias para salvar a natureza contra as forças do homem. Decleve, você acha que nós produzimos muito lixo? A gente está produzindo cada vez mais lixo. Quanto mais uma sociedade se desenvolve economicamente, né, nessa questão do consumo, mais lixo a gente produz. E existem soluções para o problema do lixo? É um conjunto de soluções, né? Muita gente fala da coleta seletiva, fala da reciclagem, ela é uma parte da solução. Então, na verdade, é um conjunto de atividades que a gente tem que rever, né, que o ser humano tem que rever na sociedade em geral, para poder chegar a uma solução definitiva. O excesso de lixo é um dos grandes problemas que os ambientalistas enfrentam. Afinal de contas, cada um de nós produz em média 2 kg de lixo por dia. Só sacolas plásticas como essa que eu tenho aqui são o suficiente para assustar qualquer um. Essa sacolinha aqui tem aproximadamente 1/4 de metro quadrado. Sabendo que o brasileiro consome em média 880 sacolas plásticas por ano, dá para imaginar o tamanho do estrago. Se a gente costurasse uma malha com todas essas sacolas, conseguiríamos cobrir todo ano uma área de 21 bilhões de metros quadrados, o que representa 1,5 vezes o território nacional. Mas a sacola é somente um dos muitos tipos de lixo que são despejados no meio ambiente. Por exemplo, a maioria dos produtos vendidos nos supermercados é armazenada em embalagens de plástico, como os produtos de limpeza e os potes de manteiga e margarina. Se a gente somar toda a degradação causada ao meio ambiente e tudo que a gente extrai do planeta, em 2050 vamos precisar de 3 planetas para atender a nossa demanda de consumo. Como a gente não tem 3 planetas, o ideal é utilizar melhor os recursos disponíveis. Nesse contexto, o uso da matemática é importante porque ela ajuda a projetar situações futuras. Isso permite que a gente possa intervir agora para construir uma realidade melhor daqui para frente.
A matemática pode ajudar a gente a visualizar o problema do nosso comportamento em relação à natureza. Na verdade, a gente pode dizer que é uma questão de forma. Vamos fingir que a história do progresso da humanidade é essa pista de autorama aqui. Até agora, a gente construiu um modelo baseado na extração de bens naturais que são processados pelas fábricas e transformados em produtos, que são vendidos, consumidos e depois transformados em lixo. Como uma boa parte do lixo que a gente produz não é reciclável, já dá para ver onde essa estrada vai parar. E a gente pode acabar com esse carrinho. Na verdade, esse modelo linear que representa nosso comportamento é um ciclo aberto. Por outro lado, a gente poderia pensar em um sistema que funcionasse mais como um ciclo fechado, em que a gente pudesse repor na natureza pelo menos uma boa parte das coisas que a gente retira. Nesse caso, as chances da gente ir para o buraco são bem menores. É por isso que os ambientalistas como De Cleve dizem que o grande desafio da atualidade é transformar o sistema linear da produção de bens em um ciclo fechado e renovável, que tenha relação sustentável com o meio ambiente. Isso pode acontecer através da utilização de energia limpa, diminuição da poluição e da produção de lixo e de alternativas de reposição dos bens, como a reciclagem e os créditos de carbono. Ao longo da história, e principalmente após a Revolução Industrial, o ser humano pegou muitos empréstimos junto à natureza. Mas o Banco do Planeta tem recursos limitados e em breve não vai ter mais recursos para emprestar. Além disso, a natureza precisa cobrar a dívida e os juros tendem a ficar cada vez mais caros. Uma das formas criadas pelo homem para pagar ao menos parte de sua dívida é estimular a emissão de oxigênio na atmosfera, para compensar as emissões de carbono. Quando a gente queima combustível ou desmata as florestas, as reações químicas produzem gases de carbono que contribuem para poluir a atmosfera. Para compensar isso, foram criados os créditos de carbono. Existem equações específicas que modelam quanto cada indústria, plantação, atividade de extração ou mesmo pessoas comuns representam em termos de emissão de carbono para a natureza. Depois disso, outras equações representam o cálculo da quantidade de oxigênio que cada um desses elementos deve emitir para compensar suas emissões. Através do cultivo de mudas e reflorestamento de matas nativas, o oxigênio é reposto na atmosfera, reduzindo a dívida humana com o meio ambiente. A solução não é ideal e está longe de significar que todos os problemas estão resolvidos, mas já é um grande passo para a humanidade sair do vermelho na dívida com o meio ambiente. Como minha avó já dizia, prevenir é melhor que remediar. Seja na prevenção ou no remédio, a matemática sempre tem uma ferramenta para oferecer. Mas observar o meio ambiente não é só uma questão de prever ou solucionar problemas. Às vezes, os matemáticos só querem respirar ar puro, sentir o vento no rosto e entender a beleza desse planeta, que tem lindas nuvens em forma de fractal, pássaros que formam triângulos. Pois é, não dá para lutar contra a minha própria natureza, né?